Olá, minha gente, boa tarde. Mais um Galácticos na TV no ar a partir de agora, nesta quinta-feira, aqui 20 de julho de 2017. E você vai ter daqui a pouco os melhores momentos do Grêmio, né? Do jogo contra o Vitória. Melhores momentos de Bahia e Atlético Mineiro. Detalhe, a crise no Vitória tem novos capítulos e Anderson Matos, desde ontem, ao vivo, de plantão, direto do Barradão, lá na Toca, deu a saída temporária do presidente Ivan de Almeida. Será que volta? O Agenor Gordilho assume? Não tinha mandado uma carta que iria sair? Como é que fica a situação do Galo e do Petkovic? No Bahia, ao contrário, aliás, Bahia e Vitória venceram o Galo, hein? Venceram o Atlético Mineiro. Vitória venceu aqui, não é isso? E o Bahia venceu ontem no jogo lá fora. O Bahia é o 12º no campeonato. Daqui a pouco a estatística completa aqui do Campeonato Brasileiro, com a classificação e tudo mais. E daqui a pouco também, como é que fica Petkovic? A multa dele é de R$1 milhão para sair. Rodrigão viajou com a delegação, para compor a delegação, mas 2 viajaram e o Bahia vai com o time completo, provavelmente contra o Santos. Nilson Luiz tem detalhes daqui a pouco. Saiba também tudo sobre a volta de Juninho ao time titular também, com 2 gols. Hein? Daqui a pouco todos os detalhes aqui do nosso programa, com a sua participação aqui também nos seus comentários. Boa tarde, Anderson Matos. Boa tarde, Nilson Luiz. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson. Você, internauta. Um grande abraço a todos. Vitória realmente boa do Bahia, né? Boa vitória, 2-0. Bahia vencendo sua segunda partida seguida como visitante. Juninho sendo destaque do jogo ao lado do goleiro Jean. E o Bahia se distanciando da zona do rebaixamento, que é o mais importante. Agora viu um jogo contra o Santos, jogo também muito difícil, mas dos males o menor. Campo neutro para Caimbu é melhor do que jogar na Vila Belmiro. Então, campo meio neutro, o Bahia tem muitas chances para mim diante do Santos, domingo lá em São Paulo. Um abraço, Márcio, Nilson, a você, internauta, meu amigo, feliz domingo para você que está aí assistindo a gente. O Vitória perdeu mais uma ontem para o Grêmio, a gente vinha alertando aqui, né, que seria uma zebra muito grande Vitória ganhar, não por pessimismo, mas por enxergar o que está acontecendo. Dentro do Vitória, nos bastidores, a coisa pegou fogo e já vinha em ebulição. O presidente Ivan de Almeida pediu afastamento temporário de 90 dias e assume o Agenor Gordilho, que ontem mesmo tinha entregado uma carta ao Paulo Catarino colocando o cargo dele à disposição. Não foi uma carta de renúncia, já a gente explica. Tá certo, então. Já tem a primeira pergunta, o Júnior Shopping está dizendo aqui o seguinte, perguntando se esses acontecimentos no Vitória estão encaminhando para uma intervenção igual que aconteceu no Bahia. Nada a ver uma coisa com outra. No Bahia, um associado na época tinha sido expulso do conselho sem ampla defesa contraditória e culminou numa briga jurídica em que acabou sendo decretada a intervenção no Bahia. No Vitória não há nenhuma ilegalidade administrativa, até porque o presidente Ivan de Almeida pediu uma licença de 90 dias, se volta ou não é outra história, mas que está tudo dentro da legalidade está. O que está anormal é a campanha do Vitória dentro de campo, Anderson Matos. É verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E já para explicar essa situação aí do Agenor Gordilho, de entregar o cargo à disposição é uma coisa e renunciar é outra totalmente diferente, né? E ele não renunciou. Então, quem assume é o vice-presidente do Vitória, Agenor Gordilho, que ontem mesmo, em todos os lugares, seja em sites, rádios, seja lá onde for, criticou e muito o presidente Ivan de Almeida, o afastado presidente Ivan de Almeida. Na minha visão, Márcio, não vai mudar muita coisa, não. Embora o Ivan de Almeida tivesse sido aquele cara firme, não vou sair, sou presidente, isso aqui lá, quem manda é ele, quem assina é ele, o Agenor já estava ali, o Paulo Catarino já estava ali, todo mundo que estava continua, menos o Ivan de Almeida. Certo. Ô Nilson, o Bahia demitiu mais um técnico, vamos dizer assim, né? Porque já desde o primeiro semestre que o Bahia vem vencendo suas partidas e mandando o técnico embora, o adversário trocando de treinador. Roger Carvalho não aguentou e foi demitido hoje do Atlético Mineiro. Ele já estava na corda bamba antes do jogo, né? E a derrota para o Bahia por 2-0, da forma que aconteceu, ele acabou perdendo o cargo. É um técnico, Márcio, que treinou o Grêmio, veio lá do Novo Hamburgo, né? Fez um bom campeonato gaúcho no Novo Hamburgo, foi para o Grêmio e o Atlético Mineiro. Mas o Bahia, agora além disso, Márcio, do Bahia demitir técnicos, né, com suas vitórias, o Bahia venceu todos os Atléticos, né? O Atlético Mineiro,
o Atlético de Goiás e o Atlético Paranaense. É verdade. Faltou o Atlético de Alagoinhas que não jogou no Baiano porque estava na segunda divisão. Bem lembrado, Nilson. O Adnan Silva disse que confessa aqui que ele estava mais confiante no jogo do Santos domingo, que é 11 horas da manhã, não esqueça o horário, do que ganhar ontem no jogo do Atlético Mineiro. Como já ganhou ontem, disse que Pacaembu é casa nossa. Também acho. Eu acho que o torcedor do Bahia vai estar presente, né? São Paulo tem muitos baianos, a torcida do Bahia sempre comparece aos jogos em São Paulo. Falei há pouco que é um campo meio neutro, né? Já que o Santos manda esses jogos na Vila Belmiro, não joga muito no Pacaembu. Eu acho que depois dessas duas vitórias contra a Ponte e o Atlético fora de Salvador, o Bahia chega com a moral lá em cima, chega de cabeça erguida e vai fazer um jogo pau a pau com o Santos. Olha, e o Roger, que foi demitido, Roger Carvalho, ele teve um aproveitamento de 60% desde que chegou no Atlético Mineiro. Foi o maior aproveitamento dos últimos técnicos. Ele passa o Levi, que teve 59%, o Aguirre com 56% e o Marcelo Oliveira com 53%. Mesmo assim, não resistiu a mais uma derrota dentro de casa. Vamos aos melhores momentos do Vitória. 3-1 diante do Grêmio, dentro do Barradão, ou seja, o Vitória não consegue meter medo nem nos adversários dentro dos seus próprios domínios. E mais, o Grêmio chegou a poupar jogadores. E o Grêmio tem uma falta daqui a pouco. O Anderson Matos vai me perguntar, eu vou perguntar a você, vai responder, é o seguinte: essa barreira é novidade? Você coloca um lado, coloca outro e a bola passa no meio, é isso? Então daqui a pouco a gente vai ter esse vídeo com a foto também do planejamento da barreira do Vitória, que é coisa nova, hein? Não aprendam isso em casa, nos seus babas, pelo amor de Deus. Vamos lá, 3-1 pro Grêmio e o Anderson Matos narrando aqui com a gente os melhores momentos do jogo ontem no Barradão. Vamos assistir o treino de ataque contra a defesa do Grêmio, contra o Vitória, né? O Vitória foi o sparring do Grêmio ontem. Nesse lance aí, o Vitória chegava pela direita com o Kaique Sá em boa jogada. Aliás, o melhor do Vitória, olha aí a falta, ó. Muita gente falando bem dele, do Kaique Sá. Como é que esse cara é reserva do Salino? Olha a barreira, Márcio. Assim que a barreira foi formada, eu perguntei, Dito, você tá vendo isso? Vamos pra lá. A gente tem esse lance isolado daqui a pouco. Rapaz, mas agora bateu bem demais o Fernandinho. É melhor ficar sem barreira. Pois é. E aí o Grêmio, o Vitória novamente chegando, dessa vez com o Cleiton Xavier, chutando forte de fora da área. E o Vitória se resumia nisso, né? Chutes de fora da área e sempre para fora. De novo, o Cleiton Xavier, né, os jogadores sem pontaria. E o Grêmio chegava e brocava, olha lá. O Fernandinho chegou, chutou forte, nos braços do Fernando de novo. Né, acontece isso agora, o Fernandinho mais uma vez faz o drible, chuta de novo em cima do Fernando Miguel. Até aí tudo bem, 1-0 e tal. Torcedor do Vitória crente que poderia empatar. Santiago Trellis tentou na cabeçada, mas olha lá, olha a falha, ó. O passe, buscando ali o jogador Pedro Rocha, dá de primeira. Olha que futebol bonito de se assistir, Márcio. Isso aí que é, tipo, o Grêmio foi assim, o Grêmio, ó. É assim que joga futebol, Vitória. Preste atenção. 1-2 de cara. Mais rápido, não tinha. PlayStation, pagou de PlayStation, Xbox, sabe? X, L1 e X, e o cara chegou de cara e fez o gol. O Arthur marcou o segundo gol do Grêmio. E o Vitória tentava, com o David, conseguiu marcar o gol de desempate. O torcedor até criou uma falsa expectativa. Mas nem os jogadores do Vitória comemoraram muito, não tinha que comemorar, né? Pegou a bola e depois dos 5 minutos parecia que ia empatar o jogo, mas depois veio o banho de água fria, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. 2-1 até então. Aí o Ramiro pega a bola, chuta e pra mim falha o Fernando Miguel. Porque a bola passa no meio das mãos dele. Tá na hora de rever essa situação do Fernando Miguel aí. Não tá dando mais pra ele. Embora em alguns lances não tenha culpa, acho que tem que botar o Kaique no gol. Tá certo. São os melhores momentos aí do jogo. A gente viu realmente o Anderson Matos falando desde ontem, né, que a situação do Vitória era muito complicada para jogar com o Grêmio. Mas tem gente que acredita, porque o torcedor foi lá. Qual foi o público de ontem, Anderson Pagante? 5 mil e fração. Parabéns a vocês que foram lá. Parabéns mesmo, porque o que a gente tem visto aí é times abandonados pela torcida. E o Vitória com 5 mil pagantes numa quarta-feira, 7h30 da noite, foi um excelente público pelo momento que está vivendo aí. Nem que você foi lá para xingar. Isso mesmo, tem que estar lá, não tem jeito, né, bicho? O Patrick Lima, Anderson, tá dizendo aqui, perguntando aqui, você acha que o goleiro Kaique, apesar de agarrar bem, tem muita mídia, e o goleiro Wallace foi um pouco injustiçado? Não acho mídia assim, não é o termo pro Kaique, né? Ele estava com alguns problemas psicológicos, falta de educação, vamos dizer assim. Estava mal acostumado, talvez a fama subiu a cabeça do Kaique, mas ele já aprendeu com a lição. Percebo no Kaique uma pessoa muito mais tranquila, mais relaxado, de boa.
esperando o momento dele, treinando e sem reclamar, sem xingar torcedor que ele estava fazendo isso era errado. Ele aprendeu com o erro. Então eu acho que tecnicamente, Márcio, o Kaique é melhor do que o Wallace. O Wallace é bom com os pés, um goleiro bem habilidoso nesse sentido, né, de sair jogando, pega bem também no gol. Mas o Kaique tem 1,98 m, grande agilidade, sabe usar os pés. Acho que se der sequência ao Kaique, acontece o que está acontecendo com o Jeanzinho, por exemplo. Tá certo. Jeanzinho foi muita insistência e justiça era feita da própria diretoria, porque da pressão que foi feita para contratar outro goleiro, para deixar lá, e hoje ele está dando conta do recado, sim, como foi no jogo de ontem, mais uma vez, hein? E daqui a pouco tem um lance aí, os lances aí do Bahia também. O Nilson Luiz, o Eider Pereira, ele diz assim: Márcio, parabéns pelo programa, obrigado, viu, Eider? Rodrigão vai poder jogar contra o Santos? Contratualmente pode, inclusive está viajando para lá para compor a delegação, Nilson. É verdade, ele não tem nenhum empecilho para jogar domingo contra o Santos, está bem melhor na luxação. A tendência é que ele treine, né, nos dias agora, né, hoje à tarde e também amanhã e no sábado, mas a tendência é que ele esteja em campo contra o Santos. Aí vai depender do Jorginho, se ele vai colocar o Rodrigão como titular ou não. Certo. O Edson e o René também viajando, porque o René cumpriu suspensão, volta. Em compensação, parece que o Matheus Salles é que tomou o terceiro cartão, e aí fica a vaga do Juninho garantida. O Edson não vai para o jogo. O Matheus Salles recebeu o terceiro amarelo, aí o Jorginho vai compor com o Jorginho e o René Júnior e o Juninho. Valeu, beleza. Já também tem os melhores momentos de Bahia e Atlético Mineiro. O Eric Veiga parabeniza pelo programa, diz que é um excelente programa, que você, no caso eu, Nilson e Anderson, transmitimos grande credibilidade aos torcedores, na opinião do Eric. Obrigado, Eric. A nossa intenção mesmo é fazer um programa sério, sem querer agradar esse ou aquele clube, ou realmente, se houver falhas, são falhas naturais de qualquer ser humano, mas com certeza ninguém vem aqui com a intenção de malhar ninguém por qualquer coisa ou gratuitamente chamar atenção por qualquer motivo. Agora sim, vamos aos melhores momentos de mais uma vitória tricolor fora de casa. Bahia 2-0 no Atlético Mineiro, com o mesmo galo frito lá ontem no Independência, hein, Nilson Luiz? Márcio, 2-0 para o Bahia, mas não foi fácil não. O jogo foi difícil, o Bahia levou muito sufoco, né? O Jean foi o melhor jogador da equipe. O Atlético pressionou. Juninho foi muito bem também. Juninho foi muito bem. O Thiago fez uma partidaça. Aí o pênalti. Ó, esse pênalti foi contestado, mas ao toque, né? O próprio Fred depois fala que foi pênalti e tal. O Fred assumiu que tocou. Tocou. Eu não vejo. Não foi um lance fácil. Olha lá, ó, ao toque. Toca na panturrilha. Tanto que o pé do jogador do Bahia bate um no outro. Pô. Houve o toque. Né? Olha o Juninho batendo pênalti aí. O Juninho bateu bem, né? Seguro para fazer a cobrança, né? Bola do canto esquerdo, o Vitor pro lado direito. Vitor é um pegador de pênalti, não deu sorte, não deu certo nessa jogada, Ele graças a pega Deus. sempre do lado direito, né? Acho que o Juninho deve ter visto as estatísticas do Vitor, e bateu um chute de 3 dedos, né? E aí o chutaço aí de fora de área. Boa defesa do Jean. O zagueiro Gabriel, número 30, bom zagueiro, deu um chutaço. Não pegou do Jean não, pensei que ele tinha tirado a bola. Tirou não. Aí mais um lance, o lance que o Jean bota para escanteio, né? E o lance do jogo foi esse aí, aí perdeu o gol. E foi Fred que perdeu essa bola? Foi Fred. Lucas Fonseca jogou o corpo na frente, né? A bola toca. E aí a cabeçada também, ó. Defesa dificílima, né? Grau de dificuldade difícil para pegar essa bola. E aí o Vinícius, né? Teve a chance de fazer o gol. Outra defesa do Jean, novamente o Fred. O Jean ontem ganhou esse duelo com o Fred por 3-0, né? Aí agora bola perigosa também. Nova defesa de Jean. O Jean estava inspirado ontem, parabéns para ele. O goleiro que mais pegou bolas difíceis no Brasileiro, né? Segundo as estatísticas da... Você está no cartola nisso? Não coloquei não. Não, isso que eu estou dizendo, você está olhando estatísticas de cartola também. Aí o Eduardo também quase faz o gol. Né? Chutaço ali cruzado. Ia ser gol contra, que bateu no zagueiro ali. Jean também. Pegou essa bola aí não tão difícil. E aí o gol, né? Olha que o Juninho ajusta a cintura para encaixar na bola, né? Quando ele recebe o passe do Regis, ele dá um giro com a cintura para encaixar a bola. Ô né? Nilson, mais do que o gol, o choro do Juninho fala muita coisa. Fala por si só. Chutaço, né? Talvez seja um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro até agora, né? Tava engasgado isso aí, porque ele sabia que tinha condições de ser titular do time, né? E a bola correndo, não foi a bola parada, né? Um grau de dificuldade também muito alto. Essa aí não dá para... Olha lá, ó, ele encaixa a cintura, aí dá um tirambaço.
Como diz Ivanildo Fontes, um tirambaço. Eu lembro de um jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro, até trabalhei nesse jogo, né, 2012. Fael fez um golaço também de fora da área, 2012, né, por aí. Rapaz, veja só, o Juninho merece o que está passando, porque ele tá muito mal, né? A gente tem visto, aquilo era a segunda divisão e tal. O jogo de ontem serviu para mostrar algumas coisas pra gente aí. O choro do Juninho reflete muita coisa, reflete aquele cara que tá ali, angustiado, querendo jogar bem, que sabe que tem potencial, e foi premiado com 2 gols. Um de bola parada, de pênalti, bem batido, e um golaço de falta. O Lucas Fonseca, Nilson, foi punido com 2 jogos. Pegou 2 jogos. 2 jogos, mas ele vai ter que cumprir um, então domingo não joga contra o Santos. Já cumpriu um, vai ter que cumprir outro. O Bahia estuda a possibilidade de entrar com efeito suspensivo. Não cabe efeito suspensivo. Só dizendo aqui o seguinte, cabe recurso. Agora, não né? cabe efeito suspensivo porque a lei diz que acima de 2 jogos ou acima de 15 dias. 2 jogos não tem são efeito acima. suspensivo. O Bahia vai ter um recurso, né? Pronto. Pode até conseguir um efeito suspensivo, mas não é uma coisa garantida. Porque se fosse 3 jogos, o Bahia teria a certeza de que ele teria o efeito suspensivo obrigatório. Neste caso aí, com 2 jogos, não cabe obrigatoriamente o efeito O suspensivo. clube pode solicitar. Pode obter sucesso. Agora, não é uma coisa 100% de certeza, como seria se fosse 3 jogos de punição. Para quem não lembra, foi contra o Flamengo, né? Com o Paulo Guerreiro, que ele simulou, né? Uma cotovelada, um soco do Guerreiro. Foi aquela expulsão ali. Então, ele pegou 2 jogos, cumpriu automática e vai ter que cumprir contra o Santos. Tá aí certo, vai dar o Éder, provavelmente, ao lado do Thiago. Valeu, beleza então. Ô Anderson Matos, me responda aqui o que muita gente quer saber. É claro que ontem, depois daquele tumulto todo fora de campo, que o presidente saiu licenciado por 90 dias, que o vice-presidente tinha colocado o cargo à disposição, mas já voltou atrás, não dava para você chegar ali ontem e dizer assim, tá demitido o Galo, tá demitido o Petkovic. Primeiro, tem que assumir, tem um jogo sábado, vai demitir para contratar quem? Já tem contato com o treinador? Não tem, porque já seria, para mim, uma antecipação à queda do presidente. Então, hoje, eu acho que eles têm que tomar atitude. Assim como o Agenor Gordilho pode salvar a pátria, né, e ser tido como um ídolo assim, para o Vitória, como foi o Raimundo Viana, por exemplo, em sua gestão, pegou um clube desastrado, derrotado e conseguiu reconstruí-lo, o Agenor Gordilho tem essa chance de fazer isso, né? E obter o sucesso do nome Gordilho que tem dentro do Vitória e continuar. Acho difícil, viu, Márcio? Acho difícil porque a equipe continua sendo a mesma. Existem bons profissionais? Sim. Até excelentes profissionais dentro do clube. Mas tem pessoas também que não são boas e não estão por competência dentro do Vitória. Sim por uma questão política, de ter ajudado na campanha, não tem competência profissional de exercer tal função. Então, o Agenor Gordilho tem que tomar medidas drásticas. Não sei se ele o fará assim, mas se quiser obter o sucesso, vai precisar fazer isso, Márcio. Tá certo. Olha, o Wagner Mancini está cotado para assumir o Atlético Mineiro. Também o Rogério Micali. Claro que até o próximo jogo vai contra o Vasco. Vai ter um técnico auxiliar ainda interino. Mas a informação que nós temos de lá de Belo Horizonte é que Mancini e também o Rogério Micali, que está no exterior, são os cotados até agora. Outro que caiu também, depois de uma goleada da Ponte Preta, foi Pachequinho, que também no Curitiba estão colocando o nome do Wagner Mancini como opção. É um ciclo, né? Já são 11 trocas de treinadores no Campeonato Brasileiro, só na Série A. E caiu, Márcio, o técnico que está há mais tempo no futebol brasileiro, treinando uma equipe. O Rogério Zimmermann, do Brasil de Pelotas, 5 anos e 3 meses, caiu ontem, não resistiu, né? O técnico estava mais tempo treinando a equipe no futebol do Brasil, 65 meses no comando do Brasil de Pelotas. Valeu. O zagueiro Anderson Martins está de volta ao Brasil, me diz aqui Eduardo Henrique. Realmente ele rescindiu lá no clube do Catar. Seria uma boa para o Vitória, até indo para o Vasco. Está tudo acertado já com o Vasco da Gama. O Vitória chegou a procurar ele na época de Simão Vieira. Não deu certo, né, Anderson Matos? Por que não deu certo? Porque o Anderson Martins ganha muito alto. O salário dele passa dos 300 mil reais. Rapaz, mas deixa eu te dizer aqui. Eu gosto muito do Darino como amigo. A gente conviveu muito quando ele trabalhava como assessor de imprensa do Bahia. Foi quando eu conheci o Darino Senna. Ele hoje escreve bem, trabalha na TV, mas escreve bem. A coluna dele ontem, ele escreve, não sei se foi no Facebook que ele colocou, publicou, não sei se publicou, chegou a publicar em algum lugar, mas eu vi, porque eu recebi a mensagem e chequei realmente dele. Ele faz um comparativo maravilhoso. Ele fala só dos estrangeiros do Vitória. Piscolite, o que saiu foi embora, o nome dele? Cárdenas, Pineda, o Dátulo e tal. E faz uma avaliação de quanto o Vitória gastou com 4 ou 5 jogadores. Que daria, por exemplo, para trazer Lucas Prato, Fred,
escolher 3 jogadores desse naipe. Então o que acontece? Você me falou agora aí do Anderson Martins, e eu quero deixar bem claro aqui. Sabe o que é que falta nos nossos dirigentes? Analisar o custo-benefício do que é caro e o que é barato. Caro é Cleiton Xavier por 300 mil. Você trazer Cleiton Xavier por 300 mil é caro. Mas se você traz um jogador por 500, por 600, que vai lhe dar o retorno, isso é investimento. Então, a coluna dele ontem reflete isso e diz mais. Os dirigentes hoje em dia, concordo plenamente com ele, que é o que eu penso também. Só que ele escreveu até com muito mais fidelidade do que eu pensava. Dirigente hoje em dia se faz de coitadinho. Acha que está ali porque o torcedor obrigou ele a estar ali. Não, ele se candidata, enfrenta a eleição, está ali e depois acha que ele é vítima. Não, você que é dirigente, você escolheu estar ali. Se não está bom, saia, vá embora. Mas não, o dirigente hoje, e principalmente no futebol da Bahia, tem 40, 50, 100 milhões de orçamento, fazem contratações pífias e depois se acham no direito de estar ali como se fossem coitadinhos, como se estivesse fazendo benefício ao clube. O do Bahia, por exemplo, ganha 30 mil por mês, o do Vitória 26, é 4 mil a menos. E vocês brigaram para estar ali e se acham coitadinhos? Parabéns a Daniel Lucena pelo comentário de ontem. Perfeito, Márcio. Eu não vi, não li o que o Darino escreveu, mas pelo que você está falando aí, perfeito. Ele sim nesse sentido, né? Realmente fazer como o Simval Vieira fez. Eu acho que o Simval Vieira reconheceu que errou. E pediu para sair por amor ao Vitória. E ele nunca escondeu isso de ninguém. E tem muita gente que não quer largar o osso porque o osso deve ser muito gostoso, né? Só depois de muita pressão interna que o Ivan de Almeida saiu, né? Depois de derrotas, pressão interna, imprensa em cima, torcida, todo mundo. Quando o mundo todo se virou contra ele, que ele resolveu largar o osso. Tá certo. Dejaí da Silva diz aqui, o Jean foi cornetado, inclusive por você, Márcio. Verdade, e talvez por você também. Você deve ter ido na arquibancada e xingado ele todo quando ele estava mal. Porque meu trabalho é comentar o momento, porque eu não sou mãe de nada para adivinhar o futuro. O momento que eu critiquei o Jean, e critiquei várias vezes, e já elogiei também quando foi bem, era de que realmente ele não estava muito bem, inseguro e tudo mais. Hoje está muito bem, então eu tenho todo o direito de elogiar e estou fazendo isso. Talvez você não faça o mesmo, viu, Dejaí? Você deve ter criticado ele, xingado a mãe dele, xingado todo mundo, mas aí agora quer cobrar dos outros, né? Olha para você mesmo e veja o que é que você fez com vários jogadores que devem ter dado certo também, mas essa é a nossa função, não é a sua, então você fique muito à vontade também para elogiar quem você quiser e achar necessário, mas antes de tudo, obrigado pela sua participação aqui no programa. Paulo Catarino, Anderson, ele fala sobre o momento que está assumindo Vitória junto com o Agenor Gordilho. Qual é a função dele agora? Vai fazer o que lá? Como presidente do conselho? Vai ter uma parte administrativa maior? Vai cuidar mais do executivo? Vai sair da função dele de conselheiro, de presidente do conselho? Como é? Não, ele continua como presidente do Conselho Deliberativo, mas ajudando o conselho diretor também, que é o senhor Agenor Gordilho, o vice-presidente. Seria como se ele fosse o vice-presidente, na teoria. Que, na verdade, na cadeia sucessória, seria ele que assumiria para fazer eleição, se fosse o caso. Paulo Catarino comentou esse momento que o Vitória está vivendo. Boa noite. Eu queria comunicar que o presidente do Conselho Diretor, Ivan de Almeida, entregou a carta de licença por 90 dias da presidência do Conselho, do diretor do Esporte Clube Vitória. O estatuto, na vacância temporária do presidente, estabelece que Agenor, como vice-presidente do Conselho Diretor, ficará no comando desse novo processo. E queria dizer que é o momento de abraçar os nossos jogadores, é o momento de abraçar o Esporte Clube Vitória, para que esse momento difícil possa ser traduzido em vitórias e no resgate da confiança dos jogadores que estão carentes desse amparo da sua torcida, carentes do amparo dos seus associados, e eu acho que a gente tem que se unir para reconduzir o Vitória no caminho das vitórias e tentar recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, eu queria fazer um apelo a todas as lideranças e a todos os rubro-negros que se juntem a esse novo processo para que a gente possa preservar o Esporte Clube Vitória, que está sangrando
e que está exposto de uma maneira muito negativa. Então, vamos abraçar os jogadores, vamos abraçar a comissão técnica, vamos dar carinho e blindar os nossos jogadores, porque eles precisam e eles têm a nossa confiança de que podem dar mais do que vem apresentando. Então, esse é o pronunciamento de hoje. Eu queria agradecer e boa noite. Valeu. Paulo Catarino, deixa eu passar uma coisa para vocês que estão chegando no futebol para comandar agora. Talvez possível, vocês tenham muito mais tempo até do que eu. Mas vocês têm que tomar atitude, viu? Não adianta com discurso bonito, não, porque, ô Anderson, tem um detalhe. Ivan de Almeida, porque tem gente que é bom de discurso e ruim na execução. Ivan de Almeida, falo isso aqui com muito constrangimento por falar da pessoa que até me trata muito bem. Que é um cara educado, sempre, mas eu não posso, eu tenho que dividir as coisas, não posso misturar as coisas. Estou falando da figura do presidente do Vitória. É ruim de discurso e ruim de execução. Nunca vi um presidente tão ruim de discurso e de execução ao mesmo tempo. Márcio, eu sou muito novo, né? E espantado com o que estava vendo nos bastidores, tanta movimentação, tanta coisa ruim. Perguntei ao colega Renato Lavini, que já tem muitos anos trabalhando, e ele me disse que em todo o tempo que ele trabalha no Vitória, lá se vão mais de 30 anos, ele nunca viu isso na história do clube, imagina. E ele é amigo de Ivan há mais de 20 anos. E olha só, né, para você ver a situação que nós estamos ainda vivendo, porque não passou. Eu não acho, eu sou cético nesse sentido, que a saída do Ivan de Almeida, só se for um peso espiritual, né, Márcio? Que nessas coisas aí eu não entro nessa questão aí. Mas que a saída do Ivan de Almeida vai fazer com que o Vitória ganhe todos os jogos daqui para frente. Pode ser que sim. Pode ser que ele seja um líder negativo. E ontem eu estava pensando, né, eu conversando com o colega Glauber, eu falei, rapaz, como é que deve estar a cabeça do ser humano na hora dessa? Ele sangra como nós, mas o Vitória passa a situação devido a ele. É culpa dele, não só dele, mas a maior culpa é do senhor Ivan de Almeida, que fez a melhor decisão de sua vida ao se afastar, viu, Márcio? Tá certo. Ô Nilson, muita gente dizendo aqui o seguinte, tudo bem, o Bahia ganhou do Atlético, o Vitória também ganhou do Atlético, mas o Bahia ganhou fora, ganhou melhor, jogando melhor e tudo mais. O Bahia tá pensando que o time já não é para contratar, que não precisa nada disso. A janela internacional fecha hoje, de jogadores de fora para cá. Como é que tá o Bahia internamente pensando em contratação ou não? Olha, Márcio, depois do Rodrigão, as conversas nos bastidores em relação a contratações esfriaram. A gente não ouve mais nenhum tipo de zum dentro dos corredores, né, em relação a novas contratações do Bahia. Eu acho difícil o Bahia fazer novas contratações, né? O time está ajustando, faltava esse novo, chegou o Rodrigão. Eu acho que a diretoria vai manter. Se houver alguma contratação, o Bahia pode inscrever até a 26ª, né, 25ª rodada. Tem uma data limite para inscrições. O Bahia tem tempo de sobra ainda para tentar reforçar a sua equipe. Só uma informação, Márcio. Eu falei que o Edson não estava fora do jogo. O Edson, René Júnior e Rodrigão estão no grupo do jogo do Santos. Eu tinha informação que o Edson não ia pro jogo. Pode até não jogar, né? Porque tem o Juninho, tem tudo pelo banco. O doutor Sapucaí falou o seguinte, se ele melhorar na quinta, treinar na quinta, a gente pode relacionar ele, indicar para o Jorginho relacionar. Vai depender do estado clínico do atleta. Se ele viajou para São Paulo para encontrar o grupo em São Paulo, é porque ele melhorou e vai estar à disposição do Jorginho. Tá certo. Vamos ouvir o Juninho depois do jogo, choro e tudo mais, na hora do gol. Então o Juninho ali desabafou, mas uma coisa boa isso aí, mostrando que ele tem compromisso com o grupo e que estava sentindo essa falta de futebol que ontem voltou a funcionar no time do Bahia. Juninho deu entrevista e falou com a gente também aqui. Olha o áudio do Juninho aí. Juninho, podemos dizer que ontem foi um daqueles jogos que vão ficar marcados para sempre na sua carreira, um jogo de Série A, a gente quebrou um tabu de 32 anos em Minas Gerais, vencendo o Atlético Mineiro? Cara, para mim foi uma noite mais do que especial, né? Tava esperando essa oportunidade de ter uma chance de iniciar a partida novamente e tive uma noite para ficar guardada na memória pro resto da vida, né? No dia do futebol, poder fazer 2 gols em um dos melhores goleiros do Brasil é para ser inesquecível mesmo. Tive uma felicidade muito grande e uma das minhas maiores características é o chute de média e longa distância. Então ontem é um dia para ficar guardado na minha memória para sempre. A escolha do pênalti, bater forte, não bater de chapa, bater com força, foi algo que você tinha visto do Vitor? Alguma maneira que você tinha estudado de bater assim ou foi uma decisão meio que na hora? Não, na verdade eu treino várias formas, né? Colocado dos dois lados e a batida forte.
E como o Vitor é um excelente cobrador de pênalti, tinha conversado com o Thiago Mel já. Ele tem me dado algumas dicas nas cobranças de pênalti, até mesmo nas bolas paradas, de como o goleiro vem posicionando. O pessoal do DAD do Bahia também, que tem uma qualidade enorme, que sempre passa tudo mastigadinho pra gente. Então, depois de conversar com essas pessoas, eu tive poucos segundos ali para poder tomar minha decisão e eu fui muito feliz na minha cobrança. Valeu, parabéns ao Juninho, jogou bem, fez 2 gols. Deixa eu falar aqui com o Bruno Borges, que ele diz aqui o seguinte: vocês no começo do ano não estavam dizendo que o Vitória ia ser campeão de tudo? Será que foi porque Simval é amigo de vocês? Bruno, primeiro que o comentarista, o repórter que disser isso com relação a Corinthians, São Paulo, ele é um grande imbecil, né? O torcedor travestido de imprensa. Você não ouviu isso aqui de nenhum de nós dizer que alguém vai ser campeão de tudo, que algum clube vai ser campeão de tudo. Isso aí é babaquice. Ou você não ouviu e está inventando agora, ou você ouviu algum idiota falar isso. Eu não ouço idiota, eu não assisto idiota. Então, o Vitória foi elogiado pela Globo, pelo UOL, quando contratou aquele time lá do início. Cleiton Xavier, Gabriel Xavier, Dátalo e tal. Tá montando um grande time. Tem matérias hoje, inclusive, aí que o povo tá refletindo isso quando o Simval contratou todo mundo. Agora, quem disser hoje, Corinthians vai ser campeão de tudo, é um grande imbecil, porque ninguém tem a bola de cristal para saber, por exemplo, que o Grêmio pode chegar, que o Palmeiras, que tá mal, pode chegar, que tentou no segundo turno. Então, ou você tá ouvindo algum idiota, ou você tá inventando que alguém disse aí. Ninguém aqui disse, e nem na imprensa aqui, que o Vitória vai ser campeão de tudo. Muito pelo contrário. Com relação ao time, Anderson Matos, que joga contra a Chapecoense, quais as mudanças que o técnico pode fazer? O Wallace está de volta, né? Pode compor o elenco. Por enquanto, o William Farias não retorna, nem o jogador Ramon. São 2 lesões que requerem um pouco de tempo para que eles se recuperem, mas na zaga o Alan Costa já se afasta, né? Bom para o Vitória, que vai ter o Wallace para jogar ao lado do Canu ali pela primeira vez, os 2 juntos. Fora isso, Márcio, o time pra frente é como o Alexandre quiser. Ele disse ontem que colocou em campo o que tinha de melhor, né? O Neilton não entrou, por exemplo. O cara deixar Neilton, não tem nenhum aí melhor que o Neilton no ataque. Nenhum. Esse Santiago Trellis aí é uma enganação, pelo amor de Deus. O colombiano não tem nada melhor do que nenhum dos outros que já foram testados aí. Aí você fica com o Neilton no banco. Isso é birra, bicho. E ninguém na diretoria vai tomar providência, não? E o pior é que a explicação dele é que o Neilton não tem uma boa arrancada, não tem força física para ir na zaga e voltar. Mas o esquema de ontem favorecia o Neilton. Ou seja, 2 centroavantes, o André Lima e o jogador Santiago Trellis, jogou no meio que no 4-4-2 ali. O Santiago e o André Lima não precisavam voltar acompanhando o lateral. Ou seja, favoreceria ao Neilton, coisa que ele não quis fazer. Tem uma entrevista de Galo aí, vocês querem ver mesmo? Não quero não. Eu não quero, porque sinceramente, Galo vai me explicar o quê? Tá aí na pauta, tá aqui inclusive, tá aqui na pauta escrito aqui, Galo, pra falar o quê? Vocês trouxeram isso aí, eu acho que é válido, eu não quero diminuir o trabalho de ninguém. Agora, eu não quero ouvir Galo. Eu coloco o áudio aqui e saio. É melhor. Eu não. Saio também. Pelo amor de Deus. Então, vetado aqui o Galo, ó. Pelo amor de Deus. Obrigado, pessoal, que está ouvindo a gente de fora do estado, inclusive. O Alisson está dizendo aqui que está em Materlândia, Minas Gerais, está ligado na gente aqui. Obrigado, viu, Alisson? Um abraço para você. Anderson Matos, você vai ser o futuro presidente do Vitória. Está dizendo aqui o Davidson Muniz, viu? Se eu for esse cara, rapaz, não sei não, viu? Tá muito jovem para pensar nisso. Daqui a 50 anos, irmão, se eu pensar. Ó, de alguma coisa, vai estar com 68, 69. Deus quiser. O George Branco está perguntando se o Jean pode ser convocado para a seleção na próxima convocação. A de Tite ainda não. Eu diria isso, por que ainda não? Porque eu estou vendo o Tafarel, que é o observador, indo nos treinamentos do Santos para ver Vanderlei, e foi também no São Paulo, não, foi em outro clube. Eu vou lembrar qual foi outro clube que ele foi. Já foi em 2 clubes para observar os gols. O Corinthians, Cássio do Corinthians. Então, tá nesse nível do Rio São Paulo, porque também no Rio de Janeiro ele já foi olhar alguns jogadores na época, mas agora tá no eixo de São Paulo. O Vanderlei não se encaixa no perfil do Tite, porque não sabe usar os pés. O Janzinho sabe bastante, né? O problema do Janzinho é a estatura. Agora, ele tem demonstrado que a estatura não é um problema, porque a elasticidade dele acoberta a questão do tamanho. Então... E ontem o Jorginho, na coletiva, citou isso, né? Que o Jean, em breve, vai estar na seleção brasileira. Pelo que ele tem jogado, pelo nível que ele tem atuado no Bahia, já ele vai ser observado e vai ser convocado. E se continuar nessa pegada que ele tá, com a cabeça tranquila, que Janzinho mudou muito, viu, Nilson?
Eu conheço o Jeanzinho de perto e digo a você, Jeanzinho mudou Até no campo ele mudou. Aquelas pataquadas, tem um ou outro que ele faz ainda, mas aquelas pataquadas, de pular, de cair no chão, dar 3 cabriolas por causa de uma besteira, ele parou mais com isso. Parou, é Tá verdade. sendo observado, deve ter alguém, o pai tá lá também, né, bicho? Tá lá no dia a dia o Jean e sabe muito aí. Eu torço para que tudo dê certo com o Jeanzinho, porque vem de uma luta aí realmente de muito tempo e não era acreditado mesmo não. Tá certo aí, parabéns para vocês aí, que confiaram nele, que continuam confiando, porque tem mostrado qualidade sim. Tá dizendo que Tafarel ontem assistiu o jogo do Santos, inclusive. É isso que eu tô dizendo, mas ele já foi nos treinamentos, viu? O que tá dizendo aqui é o próprio Dejair que falou comigo, tá bom? Gente, vamos acabar o programa, tá no horário e a gente vai encerrar por aqui. Um abraço para você, Nilson, um abraço para você, Anderson Matos. Amanhã, 3 em ponto, a gente volta aqui. Valeu, Márcio. Grande abraço, hein? Um abraço, Márcio, internauta, até a noite. Matheus Vitor pergunta porque o Vitória não traz Roger, que foi demitido. Que Roger quer vir para cá? Amigo, nessa baba que tá aqui, ninguém vem não, viu? Eu vou lá para ser rebaixado? Ninguém vem não. Tá nas últimas colocadas. Quer ver quem é que vai para o Atlético Goianiense? Doriva. Quem foi lá para o Atlético Goianiense? Estava em último e continua. Quem vem pro 18º lugar? Ninguém vai queimar o currículo não, infelizmente. Infelizmente, do jeito que aí o cara liga pro outro, o cara do Vitória mesmo diz assim, ó, não venha não que isso aqui é uma baba de quiabo, sai de baixo, meu irmão. Beleza? Vamos nessa? Olha, o Simval Vieira, que iria hoje na Rádio Transamérica, adiou para a semana que vem. Diz que o momento não é bom para ele estar falando, porque ele não tem muito o que falar nesse momento, com relação ao que está aí, para não criar mais problema para o próprio Vitória. Então, só explicando aqui, obrigado antes pela lembrança, porque eu já tinha esquecido de falar isso aqui. Então, o Simval Vieira marcou para a semana que vem, a gente vai agendar na Transamérica a entrevista com o Simval Vieira, tá bom? Contando tudo, sem negócio de amizade, tem esse negócio comigo não. Aqui vale o meu aqui primeiro, depois a amizade lá fora. Aqui dentro não tem amigo certo, tá bom? Um abraço para você, obrigado Luiz, obrigado Daniel, pessoal da Navegarte, que está sempre aqui com a gente volta nesta sexta-feira, 3 em ponto, se quiser, né? Às vezes das 3h05, 3h06, mas a gente tá aqui, tchau.